Bem, nossa próxima memória a ser estudada vai ser a memória RAM, memória conhecida como de acesso aleatório. Uma memória também que sempre está caindo em concurso, é importantíssimo o candidato ficar a par do que cai dessa memória. Vamos às características dela. Primeira característica da memória de acesso aleatório, conhecida como memória principal. Mas, professor, memória principal já foi citado na ROM. Quando o senhor explicou sobre a memória ROM, o senhor falou que a memória ROM também era principal. E agora, a RAM também é? Sim. No computador você tem essas duas memórias que são conhecidas como memórias principais. Mas para efeito de prova, qual vai ser minha dica? A dica é o seguinte, caiu na sua prova falando a memória principal e ele não te der dicas sobre que memória é essa, pode jogar na memória RAM. Porque os examinadores sempre vão definir memória principal para ser a RAM. Para definir a ROM, geralmente ele dá dicas. Exemplo, vamos falar aqui. A memória principal responsável pela inicialização do computador. Poxa, memória responsável pela inicialização do computador, nós sabemos que é a ROM. Mas se ele cobrar na prova memória principal e ponto final, pode ter certeza que ele estará te cobrando a memória RAM. Bacana? Próxima característica dessa memória, conhecida como memória temporária, transitória, ou seja, volátil. Isso é o que mais cai em provas de concurso. Porque nós vimos anteriormente que a memória ROM, ela era não volátil, ou seja, quando você desligava o computador, as informações que estavam armazenadas nela não seriam apagadas. Esqueçam isso para a RAM. A memória RAM é o contrário, ou seja, é uma memória que quando você desligar o computador, faltar energia no computador, as informações que ela está armazenando serão apagadas, ou seja, a memória RAM só armazena informações enquanto o computador estiver ligado. Lembra de energia elétrica? Poxa, desliguei o computador, desliguei. Os dados vão ficar na RAM? Não, eles não serão armazenados na RAM. Mas, professor, eu tenho uma dúvida. Eu acho que a memória RAM do meu computador é diferente. Aí eu pergunto por quê? Bem, porque então quando eu desligo um computador e às vezes eu estou digitando um texto no Word e eu ligar o computador de novo, aquele texto volta como documento recuperado. O que você me explica sobre isso? Bem, o que eu explico para você é o seguinte, a memória RAM não tem nada a ver com esse processo. Realmente, o Word estaria sendo armazenado na RAM? Sim, por quê? Porque a função da RAM, vamos colocar aqui, ó, armazenar temporariamente os programas executados no computador. Então, todo programa que você executa no computador, via de regra, estará sendo armazenado na memória RAM. Então, por exemplo, quando eu liguei o computador, o Windows não é carregado, então a ROM dá o comando para o HD mandar o Windows para RAM. E todos os programas que você abrir ali estarão na RAM. Então, o Word vai estar lá dentro? Ok. Só que o Word, como esses programas mais novos, eles têm uma função de fazer um backup do seu documento automaticamente. Backup, eu quero dizer uma cópia. Então, de tempo em tempo, pode ser 5, 10, 6, 8 minutos, o Word ele pega o seu texto e joga automaticamente no disco rígido, que é a memória que nós vimos anteriormente, que armazena os dados que você salva no computador. Então, o seu texto ele vai para o disco rígido em tempo, da maneira que você configurou no Word. Agora, experimenta fazer uma experiência de configurar o backup do Word para 5 minutos. Tá? E desligue o computador com 4 minutos e 59 segundos. Você vai observar que o texto não vai aparecer quando você ligar. Por quê? Faltava 1 segundo para o Word armazenar no HD. Ok? Então, a memória RAM tem essa característica, memória volátil. E mais uma vez, armazenar temporariamente os programas que estão sendo executados no computador. Abrir um programa, via de regra, memória RAM. Outra característica, tecnologia utilizada na memória RAM. Atualmente utilizamos a tecnologia DDR3, que trabalha com a tecnologia SDRAM, que é a memória de armazenamento assíncrono, né? Então, quando você vai comprar um computador, no seu computador vem o tipo de memória RAM DDR3. Você tinha DDR2, que já está ficando ultrapassado.
Antes tinha a DDR1, que também é uma memória que já ficou ultrapassada. Então a memória RAM, ela também vai evoluindo com o tempo. E a tecnologia atual, essa é uma sigla importantíssima para a prova, tá? Porque ele pode te dar um número e após aquele número colocar lá DDR ou DDR3. Aí você já sabe que aquele número relaciona-se à memória RAM do computador. Tamanho, eu estou falando desse tamanho, atualmente variam entre 1 e 16 GB, ou seja, você que vai comprar um computador, seu computador pode variar de 1 a 16 GB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, depende do computador. Então, vem a minha dica de prova. Lembra do disco rígido, do HD? Eu não falei que o disco rígido, de praxe, ele não seria a maior memória do computador? Pois é, você pode observar que é uma memória maior do que a RAM. Disco rígido, nós vimos que ele estava entre 160 GB a 2 TB de capacidade. E a RAM hoje varia entre 1 a 16. Pode ter mais? Pode. Isso aí depende da evolução e da máquina que você está usando. Mas mercado atual, praticamente esse tamanho. Então você pode ver que é um tamanho menor do que o disco rígido. Mas aí vem uma dica. Não necessariamente vai ser o tamanho menor do computador. Ele vai ser um tamanho intermediário a RAM. Aí eu chego à conclusão seguinte, que quanto maior for a RAM do meu computador, melhor é o desempenho do computador. Poxa, então eu posso dizer que quanto mais memória RAM eu tiver na minha máquina, mais veloz é o meu computador, professor? Sim, exatamente. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você tem uma carteira, aquela de cursinho tradicional, de escola, para você poder abrir uma apostila. Aquela carteira tradicional, você vai poder abrir quantas apostilas ali para poder estudar? Vamos raciocinar. Uma apostila. Confortavelmente você abriria uma apostila, ok? Agora vamos imaginar que você troca aquela carteira por uma mesa, aquela mesa de barzinho, aquela de plástico quadradinha, para 4 lugares. Quantas apostilas você poderia abrir ali? Umas 4? Vamos colocar 4? Ok, 4 apostilas eu poderia abrir ali para estudar. Ótimo. Aí vamos supor que eu vou trocar aquela mesa pelaquela mesona da casa da vovó. Toda vovó não tem aquela mesona enorme, onde a família inteira vai aos domingos comer aquele franguinho caipira. Pois é, vamos imaginar que você vai usar aquela mesa para poder estudar, uma mesa de 16, 8 lugares. Quantas apostilas você pode abrir ali? Umas 20, 30 apostilas, ok? Sim. Por que eu estou fazendo essa comparação? Vamos imaginar que a carteira e as mesas seria a memória RAM do seu computador. E vamos supor que as apostilas seriam o quê? Os programas que você executa no seu computador. Aí qual a conclusão que eu cheguei com isso? Quanto maior for a mesa, mais apostilas eu tenho para abrir. Então, quanto maior for a memória RAM, mais programas eu poderei executar na minha máquina. Então, se eu tenho espaço de execução, o meu computador tende a ficar mais veloz. Tranquilo? Observações. Existem outras RAMs no computador. Exemplo, a da placa de vídeo. Então, fique sabendo que a memória RAM, o termo RAM, acesso aleatório, não vem só como memória principal. Existem as placas de vídeos que equipam o seu computador que também podem vir com um tipo de memória RAM. Que a gente trabalha hoje com a famosa memória VRAM, que é a memória de vídeo. Por quê? Porque o vídeo ele necessita de memória para ser executado. Então existem placas de vídeo que já vêm com essa memória própria. Porque algumas placas de vídeo pegam a memória emprestada da RAM que nós estamos estudando. Mas outras placas de vídeo não. Elas vêm com memória dedicada. Essa memória dedicada também é um tipo de memória RAM. Também memória volátil. E hoje está na tecnologia DDR5. Por isso que essas placas de vídeo têm um custo aí bem mais elevado que as placas tradicionais. Ok? Então nem sempre a memória RAM estará presente só como memória principal. Temos esse grande exemplo aí da memória de vídeo. Tudo bem? Vamos às questões. Como é que poderia cair memória RAM no seu concurso? Vamos lá. Primeira questão, CESP. A memória RAM armazena dados que são preservados, ainda que o microcomputador seja desligado. Certo ou errado? Bem, o que ele está querendo confundir você, candidato? Com a memória ROM. Porque nós não vimos que a RAM é uma memória volátil?
Então, como que ela vai preservar dados se o computador for desligado? Não. A memória RAM preserva os dados enquanto o equipamento estiver ligado. Então, é uma questão que está errada. Se você trocar RAM pela memória ROM, a questão estaria correta. Mas como ele cobrou RAM, errado. Esse é o grande peguinha, amigo. O grande peguinha de concurso de memória RAM é ele inverter volátil para não volátil. Podem esperar que isso aí vai cair em prova. Vamos à próxima? Outra questão do CESP. RAM, ao contrário da memória ROM, é uma memória de armazenamento definitivo e seu conteúdo somente é alterado ou apagado através de comandos específicos. Olha aí. Mais uma vez, o que o examinador do CESP fez? Inverteu as memórias. Se ele troca ROM por RAM, a questão estaria correta. Mas nesse caso, ela está errada. Por quê? Porque RAM não é armazenamento definitivo. O seu conteúdo ele é apagado quando o computador é desligado. Ao contrário da ROM, que o seu conteúdo ele pode ser alterado, apagado através de comandos específicos, que nós vimos lá na matéria da memória ROM. Então, mais uma questão do CESP querendo inverter as memórias e pegar o candidato. Vamos à próxima, mais uma do CESP, onde ele diz: RAM é uma memória de armazenamento temporário, enquanto a memória ROM é um tipo de memória que não perde informações mesmo quando a energia é desligada. Bem, o que ele fez? Inverteu o peguinha das questões anteriores. Ou seja, agora ele colocou ao pé da letra o que é a memória RAM, comparando com a memória ROM. Então, olha lá, ó, mais uma vez, RAM é uma memória de armazenamento temporário, transitório, né? Enquanto a ROM é um tipo de memória que não perde informações mesmo quando a energia é desligada. Essa sim está correta. Copiou e colou a característica da RAM. Vamos à próxima, outra do CESP, onde ele diz: a memória RAM é uma memória volátil, pois seu conteúdo não permanece após desligar o computador. Viu como mais uma vez ele copiou e colou o conceito da RAM? Exatamente isso que nós estamos estudando. RAM é uma memória volátil. Seu conteúdo não fica armazenado após desligar o computador. Então, mais uma questão do CESP aí correta. Mais uma. A memória principal do computador, olha só, memória principal do computador, por ser volátil, precisa ser atualizada com dados e instruções cada vez que o computador é ligado. Aí vem aquela dica que eu dei. A memória principal do computador, ele não me falou qual. Ele não caracterizou. Nós vimos que tem a ROM e a RAM, mas quando ele coloca a memória principal e não te fala qual é a memória, ele está se referindo à memória RAM. Pode ter certeza disso. Então, olha lá, a memória principal do computador, leia-se RAM, por ser volátil, precisa ser atualizada com dados e instruções cada vez que o computador é ligado. Questão correta, perfeita. Mais uma vez, ele deu a teoria. E puxando a ideia que você tem que subentender, você tem que extrair isso da questão, candidato. Caiu na prova, memória principal, não me disse qual, mais uma vez eu estou insistindo, vai ser a memória RAM. Vamos à próxima? RAM é uma memória de armazenamento temporário, cujos dados são utilizados pela CPU, ou seja, central de processamento único, ou então unidade central de processamento, na execução das tarefas. Exatamente. A RAM, memória temporária, ou seja, transitório, volátil, e os dados são utilizados pelo processador, que nós ainda iremos estudar, na execução das tarefas, ou seja, os programas que você abre e trabalha estão armazenados temporariamente na RAM. Mais uma questão correta.